Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E hoje começaremos a aula sobre a teoria do crime, certo? A teoria do crime é um tema bem extenso e nós vamos então dividir ele por partes. Nós vamos estudar primeiro o conceito do crime e depois vamos estudar cada um dos elementos do crime. Então vamos lá? Como eu falei para vocês, a teoria do crime é bem complexa, então por isso nós precisamos entender ela sobre várias óticas, certo? Na realidade, nós temos 4 tipos de conceito, tá? Então nós iremos analisar cada um deles e ficaremos ao final com o analítico, que é o mais importante. O que fala então o conceito material do crime? Ele fala que crime é toda ação ou omissão intencional ou descuidada que põe em risco ou ofende bens jurídicos. Por que ela é importante, o conceito material? Que é por meio do conceito material do crime que o legislador verifica a necessidade de considerar uma conduta como sendo crime ou não. Então, por meio desse conceito material que o legislador então cria os crimes. E o conceito formal? Ele fala que crime é todo ato punível com uma sanção penal. E aí nós temos que entender que sanção penal pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Ou seja, a sanção penal é o gênero do qual pena e medida de segurança são espécies. Aí depois nós temos o conceito legal. O conceito legal, ele vem lá do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E ele define que crime é uma infração penal que combina pena de reclusão ou detenção, que pode ser cumulativamente, alternativamente ou isoladamente aplicada com pena de multa, certo? Por quê? Porque infração penal é o gênero e crime e contravenção penal são as espécies de acordo com a sua definição legal. E por fim, nós temos o conceito analítico, que é o mais importante, como eu falei para vocês, certo? Por quê? Porque ele estabelece o seu conceito com base em seus elementos estruturais. E aí nós temos duas correntes, certo? Que tentam explicar, então, esse conceito analítico do crime. E por conta disso, nós temos um dos temas mais polêmicos, então, do direito penal. Por quê? Porque não existe, então, uma corrente predominante. Isso porque a culpabilidade não foi conceituada no Código Penal. Então, seu posicionamento sistemático é o que te diferencia, então, essas duas correntes. Olha lá, a corrente tripartida entende que são elementos do crime o fato típico, o fato ilícito e o fato culpável. Já a corrente bipartida entende que crime é o fato típico e ilícito. Então, percebo que a culpabilidade que é a grande chave dessas duas correntes. Uma entende que ela é elemento do crime e a outra corrente entende que ela é pressuposto da pena. Como eu falei para vocês, o conceito analítico é o mais importante e ele traz duas correntes. Então, vamos analisar essas duas correntes mais importantes que nós temos. A primeira corrente, que trata da teoria do crime, é a teoria tripartida. Então, para que o crime, para ser crime, precisa conter, então, para essa corrente 3 elementos. Como eu já falei, o fato tem que ser típico, o fato tem que ser ilícito e o fato tem que ser culpável. Então, a falta de qualquer um desses elementos, entende-se que não existirá, então, o crime. Então, nota que eu preciso analisar a corrente, né, essa teoria, de uma ótica inversa. Ou seja, para que não haja crime, ou o fato é atípico, ou ele se enquadra em uma das excludentes de ilicitude, ou é cabível, no caso concreto, alguma excludente de culpabilidade. Então, essa teoria, fundamentada na teoria finalista, tem como seu maior expoente o Wessel, que foi ele que criou a teoria, então, finalista, certo? Mais para frente nós vamos estudar as correntes da teoria, né, da causa, da conduta, e nós vamos perceber o que é essa corrente, então, finalista, certo? E a corrente bipartida, ela também traz, não 3, mas agora ela traz 2 elementos, que é o fato típico e ilícito. Para essa corrente, o fato culpável, ou seja, a culpabilidade, é pressuposto da pena. Então, a falta de qualquer um desses elementos, a gente entende que não existirá crime. Então, eu preciso também olhar pela ótica reversa, né, que para que não haja o crime, ou o fato é atípico, ou incide sobre ele alguma excludente de culpabilidade. Então, vamos analisar aí a corrente tripartida versus a corrente bipartida. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que não existe uma corrente perfeita, por isso ainda a gente não tem uma só. Então, eu vou mostrar aqui o meu posicionamento pessoal, beleza? Então, ó, pensa na seguinte situação.
Se o inimputável, certo, por desenvolvimento mental incompleto, praticar um fato típico e ilícito, mas não culpável, dentro da corrente tripartida, ele não cometeu o crime. Como nós vimos, a falta de um dos elementos exclui o crime, certo? Então, para que seja crime, o fato precisa ser típico, ilícito e culpável. Aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, eu tirei a culpabilidade. Então, significa que não cometeu o crime. Aí eu pergunto a você, se ele não cometeu o crime, então eu não posso aplicar uma pena, certo? Lógico, Dani. Então, aí vem o meu questionamento quanto à corrente tripartida. Por quê? Porque quando a gente estudar a culpabilidade, a gente vai estudar uma dessas excludentes que chama inimputabilidade, certo? Então, o que acontece? Se a culpabilidade é elemento do crime, como fala a teoria tripartida, a falta dela, como eu falei para vocês, deixaria de ser crime. Se não há crime, então não existe uma punição, correto? Mas, quando acontece esses casos do tipo do exemplo que eu falei para vocês, o juiz, na realidade, ele vai absolver o réu, certo? Conforme o artigo 386, inciso 6º, só que ele vai aplicar uma medida de segurança, que pode ser de intervenção ou tratamento ambulatorial, dependendo da infração penal. Por quê? Porque medida de segurança, como eu falei para vocês, é uma forma de sanção penal. Agora, pergunto a vocês, se excluindo algum dos elementos do crime, se para a corrente tripartida, certo? O fato precisa ser típico, ilícito e culpável, a falta de um desses elementos deixaria então de ser crime. Se algo deixa de ser crime, então algo não pode existir uma pena para aquilo, certo? Certo. Então pergunto a vocês, se a corrente tripartida fala isso, como é que neste caso, por exemplo, do inimputável, eu aplico uma pena? Certo? Então, já deu para perceber que o meu posicionamento é pela corrente bipartida, que ela entende que é pressuposto da pena. Por quê? Porque existe o crime. Acontece que o agente, em alguns casos, pode ficar isento de pena ou fazer com que a pena não seja aplicada a ele, mas o crime irá subsistir, certo? Então, esse é o posicionamento. Vocês sabem que eu sou aqui do Paraná, então o posicionamento o Paraná ele tem como corrente a corrente bipartida, certo? A corrente tripartida ela ainda é muito utilizada, principalmente o pessoal do estado de São Paulo, certo? E como eu falei para vocês, aqui ainda não existe, então, uma corrente perfeita, certo? Se existisse, não existiria dois posicionamentos. Então, eu deixo aqui o meu posicionamento pessoal. Dentro dessa teoria tripartida e bipartida, vocês podem estudar mais a fundo e entender qual delas é melhor para você, o seu entendimento, certo? Tem vários doutrinadores que optam pela corrente tripartida, como nós temos doutrinadores que entendem que a teoria do crime, no seu conceito analítico, ela é utilizada pela corrente bipartida. E aí fechamos, então, essa primeira parte importantíssima de conceituar a teoria do crime. Então, até a nossa próxima aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!